Imagine ser traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo e jogado numa prisão injustamente. A história de José nos mostra que, mesmo em meio à escuridão mais profunda, Deus é capaz de transformar dor em propósito, sofrimento em salvação. Em cada queda de José, há uma promessa de elevação, e nos piores momentos, as bênçãos mais inesperadas se formam. Nesta jornada que você está prestes a acompanhar, veremos como um homem, guiado pela fé inabalável, resiste a todas as adversidades e se torna o instrumento da salvação de muitos. Esta é a história de José, e é também um reflexo do poder de Deus em nossas vidas. Prepare-se para ser inspirado. A providência divina, muitas vezes incompreensível ao intelecto humano, opera de maneira misteriosa e sublime. Assim foi com José, filho de Jacó, que desde sua juventude recebeu de Deus sinais de um futuro grandioso. José, o preferido de seu pai, recebeu como símbolo de afeto uma túnica de várias cores, que indicava não somente o amor especial de Jacó, mas também o favor divino sobre ele. A túnica, que reluzia com cores vívidas, era um sinal exterior de uma graça interior que José possuía. Mas essa graça despertou nos corações de seus irmãos a inveja, raiz de muitos males. No entanto, as visões celestes que José começou a receber em sonhos revelavam um destino ainda maior. Viu feixes de trigo se inclinando diante do céu, e estrelas, sol e lua se curvando diante dele. Estes sonhos não eram meros produtos de uma mente adormecida, mas sim comunicações divinas, que indicavam a soberania futura de José. Porém, o intelecto humano caído, na sua limitação, muitas vezes resiste àquilo que não compreende. Seus irmãos, incapazes de reconhecer o propósito de Deus, tomaram esses sonhos como ofensa, julgando ser arrogância e presunção de José. A partir deste momento, o coração dos irmãos de José se encheu de ciúme, um sentimento que cresceria até culminar em uma ação grave. Pois a graça de Deus, que enaltece os humildes, é também motivo de reprovação para os soberbos. Assim José, ainda sem compreender plenamente os desígnios divinos, começava a trilhar o caminho de provações destinado a purificá-lo e a cumprir o grande plano de Deus. A inveja, como nos ensina a Escritura, é o veneno que corrompe a alma e obscurece o julgamento. Assim os irmãos de José, tomados por este vício capital, tramaram contra aquele que, pela providência divina, estava destinado a algo maior. Na ocasião em que José foi enviado por seu pai a verificar o bem-estar de seus irmãos nos campos distantes, estes, ao avistá-lo de longe, conceberam um plano maligno. Eis que vem o sonhador, diziam entre si, matemo-lo e joguemo-lo numa cisterna, então veremos o que será dos seus sonhos. Contudo, Deus, em sua infinita misericórdia, não permitiu que o mal extremo fosse consumado. Pela intervenção de Rúben, foi decidido que José não deveria ser morto, mas sim lançado em uma cisterna. A cisterna, vazia e sem água, tornou-se o primeiro estágio de uma descida humilhante, mas ao mesmo tempo necessária, pois as provações pelas quais José passaria haveriam de prepará-lo para a grande missão que lhe estava reservada. Em seguida, um grupo de mercadores ismaelitas passou por ali, e Judá, vendo a oportunidade, sugeriu que vendessem José como escravo. Assim, por 20 moedas de prata, o justo foi entregue nas mãos de estrangeiros, e seus irmãos retornaram ao pai com uma mentira cruel. Mancharam a túnica de José com sangue de um animal e apresentaram-na a Jacó, fazendo crer que uma fera selvagem havia devorado seu filho amado. A dor de Jacó era imensurável, mas a providência divina já havia lançado as sementes da redenção. Pois, como ensina a teologia, aquilo que o homem trama para o mal, Deus utiliza para o bem, em um movimento misterioso e eficaz de sua graça. Após ser vendido como escravo, José foi levado ao Egito e comprado por Potifar, um oficial do faraó. Aqui, a ação providencial de Deus começa a manifestar-se de forma oculta, mas constante. Embora José tivesse sido rebaixado a uma condição de escravidão, sua fé permaneceu firme e sua conduta moral irrepreensível. Deus estava com ele, e tudo que José tocava prosperava, pois os dons espirituais que lhe foram concedidos não eram interrompidos pelas circunstâncias adversas. Potifar, observando a habilidade e integridade de José, o colocou como administrador de toda a sua casa. Tal era a confiança que Potifar depositava nele, que não se preocupava com nada, exceto o pão que comia. A ascensão de José, mesmo como servo, é um testemunho da sabedoria divina que age sobre aqueles que, mesmo em situações de tribulação, mantêm a virtude e a confiança em Deus. No entanto, como as Escrituras nos ensinam, onde há prosperidade, o inimigo logo trama a queda.
A esposa de Potifar, atraída pela beleza e virtude de José, tentou repetidamente seduzi-lo. Mas José, ciente do temor do Senhor e do seu compromisso com a lei moral, recusou-se a ceder às suas tentações. Como poderia eu cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? Respondeu ele, rejeitando a oferta pecaminosa. No entanto, como Eva no jardim, a esposa de Potifar não descansou até consumar seu desejo de destruição. Ela acusou José falsamente de tentar abusá-la, e Potifar, tomado pela fúria, lançou José na prisão. Ainda assim, mesmo em meio à injustiça, José não se revolta, pois sabia que a mão de Deus continuava a guiá-lo, preparando-o para algo maior. Lançado na prisão por uma injustiça terrível, José experimentou a humilhação e o sofrimento de um inocente acusado falsamente. No entanto, como Santo Agostinho nos ensina, Deus nunca permitiria o mal, se não fosse capaz de tirar dele um bem maior. Na prisão, José não cedeu ao desespero nem ao rancor, mas perseverou na fé, crendo que o Senhor estava com ele em todos os momentos, inclusive nas trevas da adversidade. A virtude de José, mesmo dentro das muralhas da prisão, não passou despercebida. O carcereiro, reconhecendo nele um espírito íntegro, colocou-o como responsável pelos demais prisioneiros, confiando-lhe importantes responsabilidades. Assim, vemos que até nas circunstâncias mais baixas, a graça de Deus ilumina os corações que a ele se entregam, e as adversidades tornam-se ocasiões de mérito e elevação. Durante seu tempo na prisão, José encontrou 2 oficiais do faraó, o copeiro e o padeiro, que haviam sido presos por desagradar o rei. Ambos tiveram sonhos perturbadores, e sem saber o significado, pediram a José que os interpretasse. José, confiando na sabedoria divina, interpretou os sonhos com precisão. O copeiro seria restaurado ao seu cargo, enquanto o padeiro seria condenado à morte. A exatidão das interpretações de José revelou, mais uma vez, a presença de Deus em sua vida. José pediu ao copeiro que, uma vez restaurado, se lembrasse dele diante do faraó, na esperança de ser libertado. Contudo, o copeiro, ao voltar ao seu posto, esqueceu-se de José, e este permaneceu mais 2 anos na prisão. Este tempo de espera não foi em vão, pois na paciência, Deus moldava José para a grande missão que o aguardava. O faraó, soberano do Egito, foi acometido por sonhos inquietantes, cujo significado nenhum de seus sábios ou magos pôde desvendar. Ele viu 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras, e 7 espigas cheias sendo consumidas por espigas mirradas. Estes sonhos aparentemente enigmáticos eram, na verdade, uma comunicação divina, uma premonição dos eventos que estavam por vir. A sabedoria humana, limitada em sua compreensão, não foi capaz de oferecer uma resposta ao rei. E foi nesse momento que a providência divina interveio. O copeiro, então, lembrou-se de José, aquele prisioneiro que havia interpretado seus sonhos de maneira tão precisa. O faraó, ao ouvir sobre José, ordenou que ele fosse trazido da prisão. José, ao se apresentar diante do rei, imediatamente reconheceu que a interpretação dos sonhos não vinha de si mesmo, mas de Deus. Não sou eu quem dá a interpretação, disse ele, mas Deus o fará através de mim. José revelou que os sonhos indicavam 7 anos de grande abundância seguidos por 7 anos de fome severa. O Senhor, em sua infinita sabedoria, estava advertindo o faraó para que ele se preparasse. José, além de interpretar os sonhos, ofereceu um conselho prudente: armazenar alimentos durante os anos de fartura para que o Egito pudesse sobreviver aos anos de escassez. O faraó, impressionado com a sabedoria de José, reconheceu nele o Espírito de Deus. Elevou-o à posição de governador de todo o Egito, colocando-o acima de todos, exceto do próprio faraó. Assim, aquele que fora rejeitado e humilhado, agora se tornava o salvador de uma nação. Deus, em sua providência, utilizou a dor e as provações de José para preparar um plano maior, cujas bênçãos se estenderiam além de sua própria vida. A fome, conforme predito nos sonhos do faraó, atingiu com severidade não apenas o Egito, mas também as terras vizinhas. A família de José, ainda em Canaã, foi profundamente afetada, forçando os irmãos de José a buscar ajuda no Egito. Sem saber que José agora governava o país, seus irmãos viajaram para comprar grãos e, ao chegarem, se prostraram diante do governador, cumprindo assim os sonhos proféticos de José. José, ao vê-los, imediatamente os reconheceu, mas escondeu sua identidade. O encontro com seus irmãos não foi apenas uma questão de reencontro familiar, mas uma profunda prova espiritual. José, embora com o poder em suas mãos, testou seus irmãos para ver se seus corações haviam mudado.
Acusando-os de espiões, José os colocou à prova, exigindo que trouxessem seu irmão mais novo, Benjamim, como garantia. Neste teste, os irmãos começaram a refletir sobre sua própria culpa. Isto está acontecendo porque pecamos contra nosso irmão, disseram, aludindo à venda de José como escravo anos antes. O arrependimento, que é o primeiro passo na reconciliação com Deus, começou a manifestar-se nos corações dos irmãos, mostrando que a graça de Deus estava operando. Quando trouxeram Benjamim, José os testou mais uma vez, colocando seu cálice no saco de Benjamim e acusando-o de roubo. Judá, em um gesto de redenção, ofereceu-se para ser escravo no lugar de Benjamim, demonstrando a transformação de seu caráter. José, profundamente comovido pelo arrependimento e mudança de seus irmãos, estava agora diante do dilema do perdão. A justiça humana clamava por retribuição, mas a misericórdia divina preparava o caminho para a reconciliação. Em um ato de profunda compaixão e compreensão do desígnio divino, José não pôde mais conter-se diante de seus irmãos. Em lágrimas, revelou sua verdadeira identidade. Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes ao Egito. Os irmãos ficaram perplexos e aterrorizados, temendo a vingança de José pela traição passada. No entanto, as palavras que José proferiu, cheias de graça e sabedoria, revelaram a grandeza de sua alma. Não vos entristeçais, nem vos aflijais por me terdes vendido para cá, pois foi para preservar a vida que Deus me enviou adiante de vós. Aqui vemos uma das mais profundas lições da providência divina. Deus utiliza até mesmo as ações más dos homens para cumprir seus propósitos salvíficos. José compreendeu que tudo o que lhe acontecera fazia parte de um plano maior. A dor e o sofrimento pelos quais passou não foram em vão, mas serviram para salvar sua própria família e uma nação inteira da fome. Com grande emoção, José abraçou seus irmãos, oferecendo-lhes não apenas o perdão, mas também a reconciliação e a restauração familiar. Ao invés de buscar vingança, José seguiu o caminho da misericórdia, que é sempre superior à justiça retributiva. José então instruiu seus irmãos a retornarem a Canaã e trazerem seu pai, Jacó, ao Egito, para que todos pudessem viver juntos na terra de Gósen, protegidos da fome. O reencontro familiar, embora marcado pelo arrependimento, culminou em uma alegria profunda, pois nas palavras de José, Deus transformou o mal em bem. A história de José neste ponto começa a revelar o verdadeiro propósito de sua trajetória. Não apenas uma jornada de redenção pessoal, mas uma história de perdão que aponta para a misericórdia divina. O retorno dos irmãos de José a Canaã trouxe grande alegria e surpresa a Jacó, que por tantos anos acreditara que seu filho mais amado havia morrido. A notícia de que José estava vivo, e não apenas vivo, mas governando todo o Egito, parecia quase inacreditável. No entanto, ao ouvir o relato dos filhos e ao ver as riquezas que José enviara, Jacó finalmente creu e, com um coração cheio de esperança, preparou-se para viajar ao Egito para rever seu filho. A providência divina, que sempre opera de maneira misteriosa, havia restaurado a família de Jacó de uma maneira que ele jamais poderia imaginar. A jornada ao Egito não foi apenas um reencontro familiar, mas também o cumprimento de uma promessa maior de Deus, que havia prometido a Abraão que sua descendência seria numerosa e abençoada. Quando Jacó chegou ao Egito e encontrou-se com José, a cena foi de emoção indescritível. Pai e filho, separados por tantos anos de dor e sofrimento, agora estavam reunidos pela mão misericordiosa de Deus. Jacó, já idoso e frágil, sentiu-se pleno ao ver José dizendo: "Agora posso morrer em paz, pois vi teu rosto e sei que ainda estás vivo." José, em sua posição de governador, garantiu que seu pai e toda a sua família fossem bem recebidos na terra de Gósen, uma região fértil do Egito. Ali, sob a proteção de José e do faraó, a família de Jacó prosperou, mesmo em meio à fome que assolava outras terras. A restauração familiar completa, que culminou no reencontro entre Jacó e José, é uma prova de que Deus não apenas cura as feridas do passado, mas também concede a alegria da reconciliação quando os corações se abrem à sua vontade. Sentindo que seus dias estavam chegando ao fim, Jacó, agora com sua família reunida no Egito, chamou seus filhos para abençoá-los. Este momento foi de grande importância espiritual, pois a bênção de Jacó sobre seus filhos não era meramente um ato paternal, mas uma profecia que delineava o destino das 12 tribos de Israel, seus descendentes. Cada filho recebeu uma palavra profética que refletia seu caráter e o futuro de sua linhagem.
apontando para o cumprimento da promessa de Deus a Abraão. A bênção especial foi dada a José, cuja vida de fidelidade e perseverança o colocou em uma posição de destaque. Jacó declarou sobre José que ele seria como uma árvore frutífera junto à fonte de água, cujos galhos se estenderiam sobre o muro, uma clara alusão à sua prosperidade e à multiplicação de sua descendência. Assim, o destino de José, que outrora fora oprimido, foi exaltado, mostrando que a graça de Deus sempre eleva os justos. Jacó também relembrou as promessas feitas por Deus a seus antecessores, Abraão e Isaque, de que sua descendência seria uma grande nação e que a terra de Canaã seria sua herança. Mesmo no Egito, Jacó manteve viva a esperança de que um dia seus descendentes retornariam à terra prometida, onde o pacto de Deus se cumpriria. Após abençoar seus filhos, Jacó fez um pedido final, que seus restos mortais fossem levados de volta a Canaã e enterrados com seus pais. José, fiel a seu pai, prometeu cumprir este desejo. Assim, Jacó, tendo visto o cumprimento parcial das promessas divinas, descansou em paz, deixando um legado de fé que continuaria a guiar seu povo. Após a morte de Jacó, os irmãos de José temeram que ele, agora sem a presença do pai, pudesse buscar vingança pelas maldades cometidas no passado. Aproximaram-se de José com temor, pedindo-lhe perdão mais uma vez, lembrando-se do mal que haviam feito ao vendê-lo como escravo. Contudo, o coração de José, já moldado pela graça de Deus, não nutria rancor, mas sim compaixão e entendimento dos desígnios divinos. José respondeu com palavras que ecoam o profundo mistério da providência divina. Não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? Vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para fazer o que se vê neste dia, que é conservar a vida de um povo numeroso. Com essas palavras, José selou o perdão definitivo e revelou a compreensão que tinha do propósito maior de Deus em sua vida. A história de José não é apenas uma narrativa de superação pessoal, mas um testemunho do poder de Deus de transformar o mal em bem. Através das provações e sofrimentos de José, Deus preservou a vida de sua família e de uma nação inteira. José reconheceu que suas tribulações foram de fato instrumentos da vontade divina para alcançar um bem maior. José continuou a viver no Egito, governando com sabedoria e justiça, e viu a sua descendência crescer e prosperar. Antes de sua morte, José fez seus irmãos jurarem que, quando Deus os tirasse do Egito e os levasse de volta à terra prometida, seus ossos seriam levados com eles. Este ato final de fé de José apontava para o cumprimento da promessa divina, um legado de esperança que permaneceria vivo na memória de Israel por gerações. A história de José é um testemunho poderoso da providência de Deus, que transforma os piores momentos de nossa vida em bênçãos inesperadas. Mesmo quando tudo parece perdido, Deus está trabalhando nos bastidores, preparando algo maior do que podemos imaginar. O exemplo de José nos ensina que a verdadeira fé se revela nas adversidades, e que a perseverança na fé traz recompensas espirituais e materiais. Se você se sentiu inspirado por esta incrível jornada de fé e superação, não deixe de se inscrever no nosso canal para mais histórias como esta. Cada vídeo é uma oportunidade para fortalecer sua fé, aprender lições valiosas e descobrir como a graça de Deus pode operar em sua vida. Compartilhe este conteúdo com seus amigos e familiares, e vamos juntos continuar crescendo espiritualmente, confiando no poder transformador do Espírito Santo.